Agora vamos falar sobre o cenário econômico aqui no nosso país. Um tema que está na cabeça e nas conversas de todos os brasileiros e brasileiras. É, sem dúvida, o Brasil pós-eleição. Um dos principais pontos em discussão é a dívida acumulada nos últimos anos. Como ela pode ser equilibrada e quais são as possibilidades para alavancar a tão almejada retomada econômica. Para avaliar e debater o assunto, vamos agora... Que horas são, produção? Às 14h45 para uma entrevista com a jornalista Adriana Fernandes e seus convidados. Dr. Pércio Arida, economista, ex-presidente do BNDES e do Banco Central e também um dos idealizadores do do Plano Real. E Eduardo Gianetti, economista, professor, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Participe você também deste momento, enviando as suas perguntas para serem respondidas pelos nossos especialistas. Com vocês, Papo de Valor. Eu sou Adriana Fernandes, eu sou jornalista e repórter de economia em Brasília, do Jornal Estado de São Paulo. E eu estou aqui, eu sou branca, de cabelos castanhos e olhos verdes e tenho meia-idade. E uso, de vez em quando, óculos, porque sou bastante míope. Aqui ao meu lado, Eduardo Gianetti da Fonseca. Se você puder fazer a sua descrição, Eduardo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Eu sou um homem de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, 1,92 m, e vocês não estão perdendo nada. No ambiente virtual, Pércio Arida, bom estar com você também. Pércio, qual a sua descrição? Antes da gente começar o nosso debate, que é curto, então temos que agilizar. Tenho cabelos brancos, 70 anos, pele branca, olhos que oscilam entre o verde e o castanho e uso barba. A descrição. Bom, obrigado, Pércio. Eu começo logo com a nossa primeira pergunta. Esse é um debate sobre o futuro do Brasil pós-eleição, e eu vou fazer uma pergunta para os dois. Começo com a Gianetti, é a mesma pergunta. A economia mundial caminha para uma recessão, se essa é a sua avaliação, e qual o impacto disso no Brasil? E também a gente teve, esses dias, o agravamento da crise da guerra, né, com as ameaças, a guerra da Rússia, com as ameaças do presidente Putin. Essa é uma vasta pergunta, eu vou procurar ser bem sintético. Me parece que nós estamos assistindo ao fim de 2 longos ciclos na economia mundial. O primeiro é o ciclo que durou décadas de juros baixos e inflação baixa. Parece que terminou. Nós vamos ter um período agora de inflação mais alta e juros também mais altos. A grande dúvida aí é por quanto tempo será preciso manter juros mais elevados para refrear esse processo inflacionário. O segundo ciclo, que parece estar com os dias contados e termina, é o ciclo da hiperglobalização. Começou na década de 80, sofreu um refreamento depois da crise financeira de 2008 e 2009, e agora com as crises, primeiro a pandemia, depois a guerra da Ucrânia, e esse recrudescimento dos conflitos geopolíticos, há todo um movimento de desglobalização. Estão sendo repensadas as cadeias de produção, os ciclos de suprimento, e vai haver um reposicionamento para não aumentar ainda mais a vulnerabilidade a poucos fornecedores. Pércio, como é que você faz essa avaliação da economia global e o seu impacto aqui no Brasil? Não estou ouvindo. Som? Desculpa, estava no mudo aqui. Acredito que nós teremos uma recessão global no ano que vem. Estou aqui complementando o que o Edu já disse, causadas por aumentos nas taxas de juros nos países envolvidos, pelos problemas da Europa, pelos problemas do Brexit, pelos problemas que a China está enfrentando. O Brasil tem uma singularidade, o Brasil tem energia barata, o Brasil não tem conflitos étnicos
ou internos mais graves, o Brasil tem uma posição de equidistância diplomática entre Estados Unidos e China, e o Brasil pode, imagino, ser beneficiário do fato de que Rússia e China dificilmente vão conseguir atrair investidores estrangeiros. O Brasil hoje está à margem do grande fluxo de investidores estrangeiros, mas tem ali um enorme potencial. Se o Brasil tiver uma boa agenda ambiental, uma boa agenda energética, e uma postura diplomática diferente, acho que o nosso potencial de atrair capitais é muito positivo. Então, esse, digamos assim, é o que pode vir para melhor. O resto da situação é o de sempre. Temos novos planos fiscais, precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos fazer uma abertura da economia, enfim, são as coisas sobre as quais uma reforma do Estado muito se tem discutido. Mas o grande, digamos assim, upside, o low-hanging fruit, se você me permite usar a expressão, de fato está no reposicionamento diplomático do Brasil e no reposicionamento interno, em busca de matrizes menos poluentes e da preservação da Amazônia. Bom, obrigado, Pécio. Eu queria fazer também uma pergunta para os dois. A gente está com juros muito altos e queria que vocês pudessem dar uma avaliação sobre o tamanho do desafio fiscal. Esse é um tema que está muito forte, porque a gente estamos numa eleição e há toda uma discussão do que fazer com todos esses gastos, esse aumento de gastos já contratados para o ano que vem. Eu acredito, sim, Adriana, que a questão fiscal obrigatoriamente terá que ser endereçada pelo próximo governo, seja ele qual for. Não se trata de um ajuste imediato, porque seria muito penoso e muito desnecessariamente recessivo fazê-lo, mas a criar no Brasil um horizonte de estabilização da dívida pública em relação ao PIB. O Brasil tinha conquistado essa ancoragem fiscal no final do governo Temer. Com o governo Bolsonaro e o início da pandemia, a dívida pública voltou a crescer a uma taxa muito expressiva, por razões até compreensíveis, a necessidade de gastos excepcionais provocados pela pandemia. O problema é que agora por razões que não são legítimas, muito mais eleitoreiras em grande medida, não a dívida pública, mas o gasto público voltou a crescer de uma maneira insustentável, e isso vai ter que ser endereçado necessariamente no próximo governo. O que é a ancoragem fiscal? É um horizonte no qual você tenha uma percepção clara de que, embora o endividamento tenha crescido muito no passado e tenha se estabilizado por conta da inflação no período recente, que é totalmente artificioso, daqui para frente caminha-se para um ponto em que haverá a estabilidade da dívida pública em relação ao PIB. Eu acho que criar essa percepção, essa expectativa de que a questão fiscal está sendo endereçada é fundamental. Eu acho que é muito importante também o Executivo recuperar a capacidade de decisão no orçamento. A questão do orçamento secreto praticamente retirou do Executivo no Brasil o poder de decisão e da alocação de recursos. É um esvaziamento do nosso presidencialismo que não pode ser permanente. E com muito pouca transparência, porque a utilização desses recursos é duvidosa, para dizer o mínimo. Então, eu acho que há muita coisa a fazer. Fundamental, para não estourar o meu tempo, é que o Brasil conquiste um espaço para uma redução mais rápida dos juros primários. Porque, com o juro real de 6% ao ano, a dívida tende, no tempo, a ganhar uma dinâmica própria e incontrolável. Ela se torna explosiva. Se houver uma boa equipe econômica tomando posse com o novo governo em 2023, isso provavelmente provocará um choque de credibilidade em relação ao Brasil, uma apreciação do real em relação ao dólar, o que diminui muito a pressão inflacionária e ajuda a acelerar a redução da inflação que já está em andamento. Se nós abrirmos esse espaço, os juros poderão cair no Brasil bem mais rapidamente, contando com essa hipótese de um choque de credibilidade de uma equipe econômica que inspire muita confiança nos investidores no mercado financeiro. Então, acho que haverá a possibilidade de endereçar a questão fiscal sem ter que recorrer a medidas muito heróicas e muito dolorosas, que seriam a tentativa de produzir instantaneamente o resultado. Ok.
Pécio, como é que você fez esse desafio fiscal, o tamanho desse desafio? Você mesmo tem escrito artigos, publicou um documento em que fala que é necessário, sugere um espaço para gastar até um espaço de 1% do PIB para gastar até se definir uma nova âncora fiscal para o país. Veja bem, o mundo todo tem um desafio, e eu concordo integralmente com as observações do Edu sobre a necessidade de sinalização, de estabilidade da dívida pública sobre o PIB ao longo do tempo, mas o mundo todo tem hoje um desafio, é o desafio de combinar políticas fiscais expansionistas com políticas monetárias contracionistas. Se nós olharmos o que acontece com a dívida pública na Europa, certamente vai aumentar. A dívida pública norte-americana também deve aumentar. Particularmente se somarmos Banco Central e Tesouro, que é a maneira correta de calcular a dívida pública. Então, no Brasil, é difícil escapar dessa lógica. O Brasil também terá no próximo governo, de imediato, uma política fiscal comparada ao que regeria o teto de gastos, expansionista. Não é uma boa combinação, que uma política fiscal expansionista com uma política monetária contracionista. O ideal seria uma política fiscal também contracionista, para fazer a taxa de juros cair o mais rápida possível, mas é uma exposição da nossa realidade. Resta saber, e aí é crítico, se qualquer espaço adicional de gastos vai ser bem utilizado. Por exemplo, fazendo desoneração dos encargos sobre folha, você aumenta o emprego. Investindo em ciência e tecnologia, investindo em cultura, resta saber se isso vai ser bem utilizado. Além da questão do gasto, eu queria fazer uma observação aqui. Não falta ao Brasil boas ideias. Você mencionou esse documento que eu escrevi com alguns colegas, mas diria que tem um conjunto de ótimas ideias. Do ponto de vista até da campanha eleitoral, ela nos deu uma ótima surpresa, que é o programa eleitoral da Simone Tebet, que é de longe o mais completo, elaborado pela Helena Landau e equipe, que é de longe o mais completo programa que nós temos de governo. Os outros são mais incipientes, ainda estão no estágio mais preliminar de formulação. Mas, estou dizendo, o problema não é falta de boas ideias, nem falta de gente capaz. O problema brasileiro, em última análise, é político. E tudo começa com o presidente sendo capaz de entender a gravidade do momento que a gente está, sendo capaz de renegociar com o Congresso, reverter a usurpação de prerrogativa do Executivo em matéria orçamentária que foi feita pelo Centrão, terminar com o orçamento secreto, reordenar as finanças públicas, inclusive do ponto de vista legal, e criar um horizonte para o qual se vá na estabilidade da dívida sobre o PIB. Você acha, Pécio, que os mercados vão ter paciência para fazer um ajuste mais gradual, um ajuste fiscal mais gradual ao longo do tempo, até essa definição de como será essa âncora? E você não fala da âncora, você desenha essa transição. Como que você vislumbra ela? Mercados são, por definição, voláteis, né? E expectativas de mercados mais voláteis ainda. Então, o que se chama um problema, ou se deixa chamar um problema, depende muito do estado de expectativas. Eu acho que se o governo for, de novo, um governo tal qual descreveu o Eduardo Gianetti, um governo que dê uma perspectiva de estabilização crível ao longo do tempo, é possível conseguir esse efeito, sem ter que fazer um ajuste de imediato. O ajuste de imediato é fácil fazer a conta, você está falando de 3% a 3,5% do PIB de superávit orçamentário, né? O que está claramente fora do nosso quadro de possibilidades. Mas acho que um governo com credibilidade, particularmente no começo, se sinalizar um rumo firme, eu acho que pode ter o espaço para gastar, que naturalmente todo governo quer ter, para atender as prioridades legítimas e pelas quais foi eleito, mas, ao mesmo tempo, sinalizar o horizonte de estabilização da dívida sobre o PIB. Janete, você também como filósofo e entendedor do funcionamento do nosso país, né? Você compara esse momento que a gente está vivendo agora com 2002,
e também com o período do impeachment, né, de mudança de governo da ex-presidente Dilma para o Michel Temer, do ponto de vista econômico, né, desses desafios que, afinal, é o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que o paralelo mais promissor, e eu acredito nele, espero que sem excessivo otimismo, é lembrar como foi a alternância de poder na passagem do segundo Fernando Henrique Cardoso para o primeiro Lula. Surpreendendo praticamente a todos, o governo Lula, na área da política econômica, mostrou completa afinidade com o tripé macroeconômico que tinha sido implantado no segundo governo Fernando Henrique, inclusive aumentando o superávit primário no início do mandato. E foi um governo que surpreendeu também porque mostrou uma capacidade do Lula, como presidente, eu estou sempre falando do primeiro mandato, governar com lideranças reconhecidas da sociedade brasileira e não com agrupamento político fechado do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que se tivermos esse movimento, e parece que ele vai se desenhando, começa com a indicação do Alckmin como vice, passa pela adesão da Marina Silva à campanha do Lula e, mais recentemente, os 8 presidenciáveis que se reuniram com o presidente, eu acho que tudo isso aponta para um paralelo bastante interessante com o que foi o primeiro mandato do Lula, não só na área econômica, mas em meio ambiente, em educação, em política ambiental, em relações internacionais. Eu conto muito com esse pragmatismo e com essa visão de que é um governo dos brasileiros e o que está em jogo é a preservação da nossa democracia. Pécio, obrigada. Pécio, como é que você vê o cenário, a reforma principal a ser feita pelo próximo presidente da República, eleito no dia 2 de outubro? Essa questão é uma questão difícil de responder, não só na teoria, como na prática. Acho que nós temos clareza sobre as reformas que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma boa reforma administrativa, reforma do mecanismo de funcionamento do Estado, para ter um governo ágil e barato do ponto de vista dos custos para a sociedade. Precisa ter uma abertura comercial, precisa ter uma reforma tributária, precisa investir em áreas críticas como meio ambiente, tecnologia, precisa ter uma rede de proteção social efetiva. Tudo isso é verdade. Começar por onde, né? Qual reforma? Então, as reformas despertam oposição. Eu diria que reforma administrativa, reforma do Estado, é um longo processo, que dá para começar sem mudanças constitucionais, muita coisa pode ser feita, simplesmente definindo melhor órgãos, unificando carreiras de funcionalismo, assim por diante. No caso específico da abertura comercial, o primeiro passo é entrar na OECD, né? Revisar o Mercosul, a luz é centrada na OECD. Reforma tributária é sempre muito difícil. Não é à toa que é difícil avançar na reforma tributária. Mas hoje já tem elementos importantes. Tem a PEC 45 e a 110, que já pavimentam o caminho para uma reforma tributária, ao menos para aumentar a eficiência da economia. Depois tem um aspecto distributivo na reforma tributária. Os ricos pagam pouco imposto no Brasil. Então, tem que se fazer os ricos pagarem mais impostos no Brasil, de um lado. De outro lado, tem que diminuir as onerações sobre a folha de trabalho, para aumentar a empregabilidade. São aspectos, obviamente, sempre fazer a bondade, que é reduzir impostos, é fácil. Fazer a maldade, que é aumentar impostos, é politicamente mais difícil. Mas espero que, se o Edu tiver razão, o governo tiver essa mesma capacidade de visão dos problemas que o Brasil tem e precisa, essas reformas podem ser encaminhadas. Janete, você tem falado muito sobre a questão da abertura, assim, da necessidade da abertura, conexão com a produtividade. O Brasil está crescendo muito pouco, né? Essa é uma das razões? Olhando para crescimento, a questão fundamental é aumentar a produtividade no Brasil. Isso passa por ações de ordem microeconômica, ambiente de negócios, investimento em infraestrutura, e uma peça fundamental nesse caminho é uma maior integração do Brasil ao fluxo mundial de comércio. O Edmar Baixa tem um estudo que eu acho muito interessante, mostrando que nos últimos 70 anos, só 12 países no mundo venceram a armadilha da renda média.
armadilha em que o Brasil está enredado há muito tempo. Como é que eles fizeram isso? Todos eles, os 12 países, em 70 anos, sem exceção, aumentando a exportabilidade do seu PIB. Manufaturas, commodities e serviços. Eu não acredito que exista algum caminho diferente desse para o Brasil vencer a armadilha da renda média. Tem que aumentar a sua integração ao fluxo mundial de comércio. Isso implica importar mais, ser mais competitivo e exportar mais. O fato é que o PIB brasileiro é cerca de 3% do PIB mundial e as exportações brasileiras representam 1% das exportações mundiais. Nós temos um caminho enorme para ocupar o lugar que nos cabe no comércio internacional. Bom, nós estamos terminando aqui, mas não posso deixar de fazer uma pergunta ao Pércio Arida, se essas informações que você estaria participando da equipe de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não, é verdade? Não estou participando de campanha. Minha posição, inclusive com o presidente da DPP, é não ter participação nenhuma em campanha. Nossas notícias não têm fundamento. E se tiver mais um segundo aqui, queria aproveitar na lista de reformas para aumentar a produtividade que o Edu mencionou, das quais não concordo integralmente, aqui está o item educação pública, né? Que é fundamental ter uma boa educação pública para que a gente consiga aumentar a produtividade. Sei que o Edu concorda integralmente comigo, é só para fazer a lista completa de fatores que levariam ao produtividade. Foi muito curto, mas a gente conseguiu abordar aí bastante temas. Eu gostaria de agradecer aos dois participantes, e a B3 e a Ambima, pelo convite. Até a próxima programação.